Brasil do século XXI ainda guarda problemas que já deveriam ter sido resolvidos há muito tempo. Mas parece que eles fazem parte da nossa tradição, do nosso cenário, e a gente já não liga muito. Parece que é assim mesmo, sabe? Eu quero ajudar você a pensar nesse problema usando dois momentos da nossa história recente. O primeiro é no final do século passado, em 1969. Não era bem o final, mas o século já estava chegando ao fim. E depois, já bem no final do século passado, também outro momento, e unir com o que nós vivemos hoje. Se você tiver uns 60 anos, você deve se lembrar. Se você gostar de futebol, também você deve se lembrar, porque ficou sabendo da história. Mas em 1969, mais precisamente no dia 19 de novembro daquele ano, houve um acontecimento esportivo fantástico para o mundo todo que ama esporte. Naquela noite de 19 de novembro de 1969, o Rei Pelé marcava o seu 1000º gol. Para um feito desse tamanho, um feito fenomenal, nada melhor do que um palco extraordinário. O gol foi marcado de pênalti no Maracanã, em um jogo vencido pelo Santos, o meu Santos, numa disputa com o Vasco da Gama. É um momento marcante que ficou registrado na história, mas o que eu quero mostrar não é só o fato esportivo que já era extraordinário, como continua sendo até hoje, porque nenhum outro craque mundial conseguiu esse feito do Pelé, que tem mais de quase 1.300 gols. Nenhum outro craque de tamanho nenhum fez uma proeza dessa como o Pelé fez. Mas não é o gol em si, mas o que aconteceu naquela noite que eu quero que você recorde comigo. Atenção, expectativa do Brasil e do mundo. Vai correr para a bola Pelé. Atenção, correu para a bola Pelé. Parou, atirou. Torcida no Maracanã aplaude. No Maracanã foi aquela loucura lá, né? Mas ninguém esperava que o gol saísse de pênalti. Nem eu, né? Pensei que fosse de pênalti. Achei que daria para fazer o gol na jogada. Quando saiu o pênalti, ao contrário do que todo mundo pensa, porque todo mundo pensa, pênalti, é fácil chegar lá e bater. Poxa, eu que já tinha experiência, a primeira vez que eu senti a perna tremer dentro do campo, porque eu olhei, fui pôr a bola na marca do pênalti. Aí, quando eu volto, vejo o time todo lá no meio de campo, de mão dada, eu falei, caramba, se eu perco, se bato na trave, como que fica assim? Nesta noite aí, você viu, logo após o gol, o 1000º gol do Pelé, o jogo praticamente acabou. Praticamente não, o jogo acabou de fato. O Santos venceu por 2-1, mas você viu que houve uma invasão de campo. Os diretores do Santos, o time que estava no banco de reserva, né, os jogadores do time que estavam no banco de reserva vieram para o campo, torcedores, a imprensa toda, rádio, televisão. Naquela época tinha jornal de cinema que filmavam os jogos de futebol, você se lembra disso, né? Então, o campo ficou tomado por esse pessoal que invadiu o gramado para abraçar Pelé, para comemorar esse feito histórico do 1000º gol. E todo mundo queria pegar uma fala do Pelé, ver o que é que ele estava sentindo, o que ele poderia falar naquela hora da emoção tão intensa. Quando os microfones foram levados para o Pelé, para ele dar uma mensagem, ele falou alguma coisa e depois disse, não se esqueçam das criancinhas do Brasil. Não se esqueçam das crianças do Brasil. Aquilo ali, para muita gente, apareceu como uma demagogia, porque era um momento grave na vida política nacional, era o regime militar. 1969, o regime estava endurecendo depois do AI-5. Todo mundo esperava que Pelé, com a sua força de ídolo, fosse dar uma declaração mais política. E ele
me sai com essa, né, como muita gente chegou a dizer. Achava que ele estava sendo demagogo, mas o Pelé, ele, criança pobre que fora, ele se lembrava dos problemas destas crianças que o Brasil ainda tinha de sobra. E ele pedia que o Brasil, por meio da população, por meio da sociedade civil e do governo, todos olhassem para as crianças abandonadas, as crianças do Brasil, principalmente essas crianças que viviam nas ruas. O problema não acabou. Bom, isso foi em 1969. Já em 1992, aqui em Goiânia, eu dirigi o jornalismo da TV Serra Dourada. E um dia, uma equipe de reportagem chegou para mim na minha sala e disse: olha, nós tivemos umas imagens bacanas que dá para usar. O cinegrafista era o José Carlos, que já nos deixou, estava fazendo imagens lá na casa do pai, né? E o Edson Couto, que era auxiliar, virou cinegrafista também. E eu fui ver as imagens. Gostei demais e disse: olha, eu vou fazer um texto, eu vou narrar e nós vamos fechar o Telejornal Goiás da noite de hoje com estas imagens, que é uma coisa bastante forte. Eu queria chamar a atenção da sociedade naquele momento para uma cena que parecia banal, mas não era. Acompanhe. Uma cena pouco comum aconteceu hoje de manhã no centro de Goiânia. Só chamou a atenção de algumas pessoas por causa da equipe do Telejornal Goiás que registrou as imagens. Se não fosse isso, o menino de rua e o seu cão vadio iam passar despercebidos, como sempre acontece. Você vê alguma coisa estranha nesta imagem? Para as pessoas que passam, tudo parece normal. Mas no cantinho da parede, deitado no chão, o garoto dorme. No peito do seu cachorro, ele encontrou o travesseiro aconchegante para repousar a cabeça. Com a camiseta curta, ele tenta cobrir as pernas. Na solidão do garoto, a indiferença das pessoas dói menos. Ele dorme ouvindo a cantiga ritmada de um coração amigo. O cão abre os olhos, mas não reage. Solidariedade sem palavras, sem restrição. O garoto precisa descansar. Com o olhar, ele pede que não acordem seu companheiro. Quem sabe o menino sonha com um mundo onde os homens sejam tão fraternos como o seu cachorro. E as notícias nacionais e internacionais a seguir no Telejornal Brasil. A gente volta amanhã às 7. Bom, entre o milésimo gol do Pelé, em que ele pedia após o gol na comemoração que olhassem para as crianças do Brasil, entre aquele gol e esta reportagem se passaram 23 anos. E o Brasil não mudou nada, o Brasil não tinha mudado nada. Hoje, nós continuamos com a mesma realidade. É tão desprezada esta realidade que não há uma estatística confiável de quantas crianças de rua, crianças abandonadas, crianças cooptadas pelo tráfico existem no Brasil. As últimas estatísticas falam em 80 mil. O número de famílias que vivem nas ruas pode chegar a 300 mil. É uma população invisível que nem as estatísticas oficiais capturam. Enquanto isso, as crianças que estão nas ruas ou estão morrendo, estão sofrendo, são pessoas, são semelhantes nossos, são irmãos nossos e estão com a vida numa situação que não precisaria estar num país tão bonito, tão próspero, tão forte, tão rico como é o Brasil. Para você ver, nós mudamos de século, mas a realidade brasileira não muda.